Naquela noite eu estava com pressa. Tinha uma carga de ração animal para entregar até o amanhecer em Patos de Minas, e a serra estava molhada de garoa fina que deixava o asfalto traiçoeiro. O motor roncava na subida, as marchas reclamavam e eu ia xingando baixinho cada buraco que o caminhão engolia. Era uma noite igual a todas as outras. Pelo menos eu achava. Foi quando os faróis iluminaram aquela figura no meio da pista e meu coração quase parou. Pisquei os olhos, joguei os freios. O caminhão deu um tranco que bateu minha testa no volante, mas eu mal senti. Só via aquela silhueta ali, parada no asfalto, de frente para mim, com os braços abertos, como se quisesse me parar de propósito. Uma mulher de barriga enorme, de 8 meses pelo menos, com um vestido escuro colado no corpo e os pés descalços no chão frio da estrada. Desci do caminhão sem nem desligar o motor. As pernas foram antes da cabeça. Quando cheguei perto dela, o coração ainda estava na garganta. Ela não gritou, não correu, não disse nada. Só me olhou com aqueles olhos fundos, vermelhos de tanto chorar, cheios de um cansaço que não era só do corpo. Era o cansaço de quem já não sabe mais o que fazer. "Moça", eu disse com a voz que nem saiu direito, "o que você está fazendo aqui no meio da estrada assim?" Ela abriu a boca e fechou de novo. Depois abaixou os olhos para o barrigão e colocou a mão em cima dele, devagar, como se estivesse protegendo alguma coisa. "Eu não tenho para onde ir", ela falou, voz fraca, quase um sussurro. Eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, mato dos dois lados. Nenhuma casa, nenhuma luz, nenhum sinal de civilização. Só aquela mulher, sozinha, grávida, no meio do nada, às 2 da manhã. Nunca fui de muita conversa. Nunca fui de meter o nariz na vida dos outros também. Mas teve uma coisa dentro de mim naquele momento, uma coisa que eu nem sei nomear direito, que simplesmente não deixou eu ir embora. Peguei a trouxa pequenininha que estava do lado dela no chão, um saco de pano com umas poucas roupas dentro. Coloquei debaixo do braço e disse: "Sobe. Vou te levar para o posto de saúde." Ela me olhou como se eu estivesse falando outra língua. Demorou uns segundos que pareceram uma eternidade. Depois colocou a mão na minha para subir na cabine e eu senti que ela estava tremendo. Não era só de frio. No caminho, enquanto o caminhão ia descendo a serra com cuidado, ela foi contando aos pedaços. Contou com vergonha, com pausa, com aquele jeito de quem não está acostumado a pedir nada para ninguém. Se chamava Aparecida, mas todo mundo chamava de Cida. Tinha 31 anos. Tinha vindo de uma cidade pequena lá no norte de Minas com um homem com quem vivia junto há 2 anos, um tal de Renato, 40 anos, que prometia um e fazia outro. Renato tinha arranjado um serviço em Patos de Minas. Eles vieram juntos, mas quando a barriga cresceu e as contas apertaram, ele foi sumindo aos poucos, faltando mais, chegando mais tarde, até que numa tarde de segunda-feira ele simplesmente não voltou mais. Deixou a chave do quarto alugado em cima da mesa, um bilhete que dizia "Me perdoa", e sumiu do mundo. Cida ficou com 8 meses de barriga, sem dinheiro, sem família perto, sem saber para onde correr. Tentou falar com a irmã dela, que morava longe, mas a irmã tinha os próprios problemas, e disse que não podia ajudar agora. Tentou o vizinho que ela conhecia, mas ele tinha ido embora também. Ficou 2 dias no quartinho vazio, sem comer quase nada, até que o dono do imóvel bateu na porta dizendo que o aluguel estava atrasado e que ela precisava sair. Foi quando ela pegou o saco de roupas, calçou o chinelo, desceu a rua e começou a andar sem saber para onde. O chinelo quebrou no meio do caminho e ela continuou andando assim mesmo. Eu ouvi tudo aquilo sem interromper. Fui ouvindo e fui sentindo uma coisa pesada pousar no peito, uma mistura de raiva e tristeza que eu não soube separar. Raiva do Renato, que eu nunca tinha visto na vida, mas que naquele momento eu detestei com uma força que me surpreendeu.
E tristeza por ela, pela Cida, por aquele bebê que ainda não tinha nascido e já estava aprendendo que o mundo podia ser duro feito pedra. Quando cheguei no postinho de saúde de Patos de Minas, já passava das 3 da manhã. O lugar estava aberto, mas vazio, com uma enfermeira só de plantão, uma moça jovem de nome Luciana, 27 anos, que abriu os olhos quando viu Cida descendo do caminhão com aquela barriga enorme e aquele jeito de quem estava no limite. Luciana chamou o médico de plantão, um senhor de nome Dr. Ariovaldo, 60 anos, calmo, de voz mansa, que examinou Cida com cuidado e voltou para o corredor me procurar. Eu estava sentado num tamborete de plástico duro, com o chapéu nas mãos, sem saber bem o que fazer ali. "O senhor é familiar dela?" Ele me perguntou. "Não", eu disse. "Achei ela na estrada." Ele me olhou por um segundo como se fosse perguntar mais alguma coisa, mas não perguntou. Só disse que Cida precisava ficar internada porque o bebê podia vir a qualquer hora, que ela estava fraca, desidratada e que ia precisar de acompanhamento. Eu fiz que ia embora. Levantei, coloquei o chapéu, dei 2 passos em direção à porta. Mas parei. Não sei explicar o que foi. A porta de vidro estava na minha frente. A estrada me esperava. A carga que eu tinha deixado do lado de fora não ia esperar para sempre. E mesmo assim, eu não consegui sair. Voltei para o tamborete. Sentei de novo. Coloquei o chapéu no colo outra vez. Luciana passou por mim umas 2 vezes, olhando de lado com um sorriso discreto, sem dizer nada. Acho que ela entendeu antes de mim. Fiquei ali até o sol nascer. Cida teve o bebê na manhã seguinte, depois de um parto que durou quase 6 horas e que me deixou andando de um lado para o outro no corredor, como um bicho enjaulado, sem entender por que o coração apertava tanto por uma mulher que eu nem conhecia direito. Quando Luciana veio me avisar que tinha dado tudo certo, eu tive que virar o rosto para não mostrar o alívio que saiu nos olhos. O menino nasceu saudável. Gordo berrante, com um pulmão que funcionava bem demais. Cida o chamou de Pedro, Pedro Aparecido, e quando ela me deixou segurar o menino pela primeira vez, ali naquele quarto de hospital cheirando a antisséptico, com a luz branca do teto e o barulho dos monitores ao fundo, alguma coisa em mim se partiu e se remendou ao mesmo tempo. Eu tinha 52 anos. Tinha rodado estrada a vida inteira, passado por muita coisa, visto muita coisa pelo caminho. Mas aquele peso pequenininho nos meus braços foi diferente de tudo que eu já tinha sentido. Fui embora naquele dia pensando que não ia voltar. Cumpri a entrega, dormi em cima do banco da cabine, acordei com o sol na cara e o pescoço torto. E no dia seguinte, quase sem perceber, me vi dobrando o caminhão na direção do hospital de novo. Levei 1 litro de leite, um pacote de pão e uma lata de goiabada que tinha sobrado de uma parada de estrada. Deixei na recepção com o nome de Cida e fui embora antes que ela pudesse me ver. Mas na 3ª vez que fui, ela estava na janela do quarto olhando para o corredor quando eu apareci, e quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. "Você voltou", ela disse. "Vim trazer umas coisas", eu respondi, como se precisasse de justificativa. Ela não disse mais nada. Eu também não. Mas quando eu saí dali, naquele dia, eu sabia, no fundo de um jeito que eu não queria admitir, que ia voltar de novo. O que eu não sabia era o que vinha por aí. Não sabia do segredo que Cida carregava. Não sabia da mulher bem vestida que ia aparecer naquele hospital dias depois, com palavras macias e intenções tortas. Não sabia que a vida daquela mulher e daquele menino estavam no meio de uma disputa que ia me puxar para dentro de um mundo que eu nunca tinha pisado. E não sabia que, naquela mesma semana, enquanto eu dormia na cabine do caminhão num posto de combustível, uma mulher de carro escuro tinha parado na frente do hospital e ficado ali, parada, olhando a entrada por um longo tempo, antes de ir embora sem descer. Nos dias que se seguiram, eu tentei me convencer de que estava ajudando por obrigação.
que era coisa de qualquer pessoa decente, que qualquer um no meu lugar teria feito o mesmo, mas a verdade, que eu ia engolindo toda vez que tentava me afastar, era que eu não conseguia parar de pensar naquela mulher e naquele menino. Pedro tinha 6 dias quando Cida recebeu alta do hospital. Saiu com o menino enrolado num cobertor azul que Luciana, a enfermeira, tinha arrumado de doação entre as colegas. Não tinha carro esperando, não tinha família na porta, não tinha ninguém. Só eu encostado no caminhão do lado de fora, com um saco de mantimentos no banco do carona e uma lista de quartinhos para alugar que eu tinha pedido para o dono do posto de combustível me ajudar a levantar. "Cê não precisava", ela disse quando me viu. "Eu sei", eu respondi. E a gente foi assim, sem muita conversa, sem explicação. Eu levei Cida e Pedro para ver 3 quartinhos naquele dia. O primeiro era úmido demais, com cheiro de mofo que fazia mal para a criança. O segundo era caro demais para o que ela podia pagar. O terceiro era pequenininho, no fundo de uma vila perto do mercado municipal, com uma janelinha que dava para um quintalzinho de terra batida, mas era limpo, claro, e o dono, seu Geraldo, 68 anos, era um senhor tranquilo que criava galinha no fundo e não fazia pergunta para ninguém. Cida ficou olhando para o quartinho por um tempão sem falar nada, com Pedro no colo. Depois virou para mim e perguntou bem baixinho, como se tivesse com vergonha: "Quanto é o aluguel?" Quando seu Geraldo falou o valor, eu vi a expressão dela mudar. Era pouco, mas era mais do que ela tinha. Ela não tinha nada. "Eu cubro o primeiro mês", eu disse antes de pensar. Ela me olhou de um jeito que eu não soube decifrar. Não era gratidão só. Era uma mistura de alívio com uma dor surda, de quem não está acostumado a receber ajuda e não sabe se deve aceitar ou sair correndo. "Eu pago de volta", ela disse firme. "Tá bom", eu concordei, sabendo que ela ia tentar, mesmo que fosse impossível por enquanto. Cida se instalou no quartinho naquela tarde. Eu ajudei a carregar as poucas coisas que ela tinha, que cabiam fácil num único braço, e fui embora antes do anoitecer porque tinha uma entrega programada para Uberlândia que não podia adiar. Mas deixei meu número com ela e com seu Geraldo e disse que aparecia quando pudesse. No caminho para Uberlândia, rodando sozinho na madrugada, fui pensando no que eu estava fazendo. Nunca tinha me envolvido assim com ninguém. Sempre fui o tipo de homem que passa, ajuda no que precisa e vai embora. A estrada não combina com raiz. Eu aprendi isso cedo e nunca questionei. Mas agora tinha alguma coisa que puxava de volta, e eu não sabia se era o menino, se era ela, ou se era simplesmente o fato de que, pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia necessário de um jeito diferente. Fiquei fora por quase 10 dias. Quando voltei para Patos de Minas, fui direto à vila. Cida estava na porta do quartinho, sentada numa cadeirinha de plástico, amamentando Pedro com um pano jogado no ombro. Tinha uma vizinha do lado dela, uma mulher mais velha, de uns 60 anos, gordinha, de cabelo preso com uma presilha colorida e um jeito de falar rápido que não deixava ninguém colocar palavra no meio. Essa era Baiana. Maria das Graças Santana, 61 anos, mineira de nascença, mas que tinha passado anos na Bahia e voltado com o apelido Grudado. Baiana sabia de tudo que acontecia na vila, em qualquer rua do bairro, e provavelmente na cidade inteira. Era do tipo que não precisa de jornal, porque as notícias chegam nela primeiro. "Esse é o caminhoneiro?", Baiana me perguntou, me avaliando dos pés à cabeça antes mesmo de eu estacionar o caminhão direito. "João", eu disse, estendendo a mão. "Baiana", ela respondeu, apertando com uma força que me surpreendeu. "Já ouvi falar de você." Eu olhei para Cida, que desviou o olhar sorrindo para Pedro. Entendi que Baiana sabia mais do que eu imaginava. Naquele dia, enquanto eu tomava um café na cozinha minúscula do quartinho e Baiana não parava de falar, Cida me contou que tinha conseguido um bico limpando a lanchonete do mercado municipal 3 vezes por semana. Pouco,
mas era alguma coisa. Ela tinha um jeito de falar das conquistas pequeninhas com uma dignidade que me pegava no peito toda vez. Não reclamava, não pedia mais do que o necessário, ia construindo o que podia com o que tinha. Foi nessa tarde que Baiana, numa pausa rara entre uma frase e outra, chegou mais perto de mim e falou num tom diferente, mais sério. Você sabe que apareceu uma mulher aqui na vila essa semana? Eu endureci. Que mulher? Uma de fora. Roupa cara, carro escuro, jeito de quem manda. Ficou na esquina um tempão, perguntando pro menino da padaria se Cida morava por aqui. O menino não confirmou nada porque não sabia. Mas essa mulher ficou rodando o quarteirão. Eu olhei para Cida. Ela estava olhando para Pedro com um jeito de quem já sabia o que Baiana estava falando, mas não queria tocar no assunto. Cida, eu disse com cuidado. Que história é essa? Ela demorou. Ficou balançando o menino no colo por um longo tempo, com os olhos na janelinha que dava para o quintal. Lá fora, as galinhas do seu Geraldo cacareavam, e o sol da tarde jogava uma luz alaranjada no chão de terra batida. Quando ela finalmente falou, a voz saiu diferente, mais pesada. O Renato não era qualquer pessoa, Touro. Eu esperei. A família dele é gente de posses aqui na região. Fazenda, gado, dinheiro antigo. O pai dele, seu Benedito Caixeta, 73 anos, é o tipo de homem que não aceita não. Quando o Renato foi embora, a família ficou sabendo do bebê. E eles querem o Pedro. Eu senti o estômago virar. Querem como assim? Querem a guarda. Dizem que eu não tenho condições de criar a criança, que sou pobre, sem emprego fixo, sem estrutura. Mandaram uma assistente deles, uma tal de Dona Carmen, falar comigo ainda no hospital. Essa mulher chegou com um papel na mão, pedindo para eu assinar, entregando a guarda do Pedro para a família. Eu não assinei, mas eles não desistiram. O silêncio que caiu ali foi pesado. Baiana, pela primeira vez desde que eu tinha chegado, ficou quieta de verdade. Eu olhei para o Pedro, que tinha adormecido no colo de Cida, com aquele jeito de bebê que não sabe que o mundo está complicado. E senti uma coisa endurecer dentro de mim. Daquele jeito que endurece quando a gente sabe que vai ter que enfrentar algo maior do que esperava. Essa Dona Carmen, eu perguntei, como ela é? Alta, magra, uns 50 anos, cabelo curto e escuro, fala macio demais. Daquele jeito que parece gentileza, mas não é. Eu guardei aquela descrição na cabeça. Nos dias seguintes, passei a aparecer na vila com mais frequência. Reorganizei minhas rotas para passar por Patos de Minas sempre que podia. Não falei para ninguém o motivo, nem para mim mesmo com clareza. Mas eu sabia que aquela situação não ia se resolver sozinha, e que Cida, por mais forte que fosse, não podia enfrentar uma família com dinheiro e advogado sem ter ninguém do lado. Foi numa dessas visitas, umas 3 semanas depois do nascimento do Pedro, que a coisa tomou outro rumo. Eu estava ajudando o seu Geraldo a consertar uma tábua do galinheiro quando Baiana chegou correndo, com aquele jeito dela de quem trouxe notícia quente. Parou na minha frente ainda sem fôlego e disse: "O carro escuro está na esquina de novo." E dessa vez a mulher desceu. Eu larguei a tábua. Fui até a frente da vila e vi um carro escuro, novo, parado na esquina, e do lado de fora, de pé na calçada, uma mulher de roupa escura me olhando de frente. Ela me encarou por um segundo, depois caminhou na direção do quartinho de Cida sem hesitar, como se soubesse exatamente onde ia. Cheguei antes dela. Me postei na porta e disse: "A Cida não está recebendo visita." A mulher parou, sorriu. Era exatamente como Cida tinha descrito, um sorriso macio, calculado, do tipo que não chega nos olhos. "Sou Carmen Ávila", ela disse. "Represento a família Caixeta. Só preciso de 5 minutos com a Aparecida. Ela não quer falar com ninguém da família Caixeta", eu disse. Dona Carmen me olhou de alto a baixo, devagar, com aquele jeito de quem está medindo o tamanho do obstáculo. "O senhor é quem exatamente?" Eu não soube o que responder de imediato. Não era parente, não era marido, não era nada que eu pudesse nomear com facilidade,
Mas antes que eu achasse as palavras, ouvi a voz de Cida atrás de mim. Ele é minha família. Virei. Ela estava na porta, com Pedro no colo, me olhando com aquela firmeza que ela tinha quando resolvia que não ia recuar. Dona Carmen olhou para ela, olhou para o menino, olhou para mim. O sorriso não saiu do rosto, mas os olhos ficaram frios. Tudo bem, ela disse, dando um passo atrás. A gente se vê em breve. Ela foi embora. O carro escuro sumiu na esquina. E eu fiquei ali, parado na porta, com o coração batendo mais do que devia, tentando entender o que tinha acontecido, o que aquilo ia custar. E por que a palavra família, dita pela Cida daquele jeito, tinha caído em mim de um modo que eu não esperava. Naquela noite, depois que Pedro dormiu e a vila foi ficando quieta, Cida me contou o que eu ainda não sabia. Contou sentada na cadeirinha de plástico da porta, com a voz baixa para não acordar o menino, enquanto os grilos cantavam lá fora e o cheiro de terra molhada subia do quintal. Tem uma coisa que eu não te contei ainda, Touro, ela disse, sobre o Renato, sobre o que aconteceu com ele depois que foi embora. Eu esperei, quieto. Ele não sumiu à toa. Ele foi embora porque estava com um problema sério com o pai. Seu Benedito queria que ele casasse com outra mulher, de família conhecida, e quando soube que eu estava grávida, deu um ultimato. Ou Renato me largava e negava o filho, ou ficava sem herança e sem apoio da família. O Renato escolheu a família. Eu fechei os olhos por um segundo, engoli o que sentia, e a família agora quer o Pedro porque descobriram que o Renato teve um problema de saúde grave numa viagem que fez depois que foi embora e que ele não vai ter outros filhos. Pedro é o único que existe. E o velho Benedito quer um herdeiro de sangue, mesmo que seja filho de uma mulher que ele nunca aceitou. O peso daquilo caiu em cima de mim devagar, como coisa pesada que vai afundando. Pedro dormia ali dentro, sem saber de nada, pequeno e gordinho e berrante, no meio de uma disputa que tinha começado antes mesmo dele nascer. E eu, que só tinha parado o caminhão porque não podia deixar uma mulher sozinha na estrada, me vi pensando que a estrada mais longa que eu já tinha percorrido não era nenhuma rodovia de Minas. Era essa. O que eu ainda não sabia era que Dona Carmen, ao ir embora naquela tarde, tinha feito uma ligação. E que do outro lado da linha, alguém tinha dado uma ordem que ia mudar tudo nos dias seguintes. A ligação que Dona Carmen fez naquela tarde rendeu fruto rápido. 3 dias depois, um envelope chegou pelo correio no endereço do quartinho de Cida. Seu Geraldo foi quem recebeu, porque o carteiro tocou na casa da frente e o velho me ligou antes mesmo de entregar para ela, com aquele instinto de quem percebe que a coisa não era simples. Eu estava em Araxá quando ele ligou. Virei o caminhão na hora. Quando cheguei, Cida já tinha o envelope na mão, mas não tinha aberto. Estava sentada na cadeirinha da porta, com Pedro no colo, olhando para o envelope como se ele fosse uma cobra enrolada. Baiana estava do lado, quieta pela segunda vez em menos de uma semana, o que já era sinal de que a coisa era séria. Abre, eu disse, sentando no degrau da porta. Ela abriu devagar, tirou as folhas, leu em silêncio. Eu vi a cor sair do rosto dela enquanto ela lia. Quando terminou, dobrou o papel com cuidado, como se precisasse de tempo para processar, e me passou sem dizer nada. Era uma notificação assinada por um advogado chamado Dr. Fabrício Mourão, de um escritório de Patos de Minas, com um endereço fino e papel timbrado. Dizia que a família Caixeta ia entrar com um processo de guarda do menor Pedro Aparecido, alegando que a mãe não tinha condições financeiras, moradia estável, nem suporte familiar suficiente para criar a criança. O processo pedia uma avaliação judicial urgente da situação da criança. Eu li 2 vezes. Na segunda vez, a raiva subiu pelo peito de um jeito que eu tive que respirar fundo para não deixar sair torto. Cida, eu disse devagar, você precisa de um advogado. Ela me olhou com aqueles olhos que já sabiam o que ia vir antes de eu falar.
Com que dinheiro, touro? Eu não tinha resposta para isso. Fiquei quieto, olhando para o papel, pensando. A realidade era simples e pesada. Ela ganhava quase nada no bico da lanchonete. Eu vivia de frete e o dinheiro que entrava mal cobria o caminhão e as minhas despesas na estrada. Não tinha gordura para advogado e a família Caixeta tinha o melhor que o dinheiro podia comprar. Baiana, que tinha ficado quieta até então, soltou um suspiro grosso e disse: "Tem um rapaz aqui na cidade, filho do Donizete do cartório. Formou em direito faz uns 2 anos. Tá começando. Cobra menos que os outros. Não é expert em nada ainda, mas é honesto. E honesto já é mais do que muito advogado caro por aí." O nome do rapaz era Kleber Donizete, 28 anos, recém-formado, que atendia num escritóriozinho simples perto da Praça Central. Fui até lá no dia seguinte com Cida e Pedro. Kleber nos recebeu numa sala pequena com uma mesa de madeira escura, 2 diplomas na parede ainda tortos e um jeito de falar rápido que mostrava que ele era novo, mas não era bobo. Ele leu a notificação, fez perguntas, ouviu Cida contar a história toda. No final, bateu a caneta na mesa e disse: "É um processo difícil, não vou mentir. A família tem dinheiro para arrastar isso por muito tempo. Mas a lei é clara. A guarda de uma criança pertence à mãe quando não existe nenhuma razão concreta para tirar. Pobreza sozinha não é motivo. Eles vão ter que provar negligência. E se você tiver emprego, moradia e saúde, eles não têm argumento." "Eu tenho emprego", Cida disse, "e moradia. Então a gente tem por onde começar", ele respondeu. Kleber cobrou um valor que ainda era pesado para a realidade de Cida, mas que ele aceitou parcelar sem juros. Eu assumi as primeiras parcelas sem contar para ela de imediato. Sabia que ela ia reclamar. E reclamou, quando descobriu semanas depois. Mas aí o processo já tinha começado e não tinha como voltar atrás. O que eu não contei para ela foi o custo real disso para mim. Para cobrir as parcelas do Kleber, sem deixar de pagar o financiamento do caminhão, tive que aceitar fretes mais pesados, rotas mais longas, dormindo menos, parando menos. Voltei a rodar praticamente sem descanso, do jeito que eu fazia quando era mais jovem, e o corpo aguentava diferente. Com 52 anos, cada viagem longa cobrava um preço. Nesse período, as visitas à vila foram ficando mais espaçadas. Eu aparecia quando podia, deixava mantimento, tomava um café, via Pedro crescer um pouquinho a cada vez. O menino tinha umas 6 semanas, quando eu percebi que ele já me reconhecia. Ficava me olhando com aqueles olhos grandes e sérios, sem piscar, como se estivesse tentando me decifrar. Cida ria quando eu ficava desconcertado com aquele olhar. "Ele gosta de você", ela dizia. "Bebê não gosta de ninguém ainda", eu respondia. "Gosta sim. Só não sabe o nome do que sente." Eu deixava o assunto de lado, mas aquilo ficava rondando. Foi numa manhã de outubro, pouco mais de 2 meses depois do nascimento de Pedro, que a segunda bomba caiu. Eu estava chegando de uma viagem quando Kleber me ligou antes mesmo de eu ligar para Cida. Ele falou rápido, com aquela voz de quem tem notícia ruim, mas quer passar logo. O juiz que pegou o processo é o Dário Mendonça. 62 anos, 20 anos na comarca. Tem ligação antiga com a família Caixeta, não é amizade declarada, mas a gente sabe que ele frequentou a fazenda do seu Benedito por anos. Isso não significa que ele vai decidir errado, mas significa que ele tem todo o poder de atrasar, pedir mais laudos, mais avaliações, esticar o processo até Cida não aguentar mais. Eu segurei o volante com força. Tem como trocar de juiz? Tem como pedir suspeição, mas é difícil de provar. E se a gente tentar e não conseguir, pode piorar a relação com ele. Então o que a gente faz? A gente faz tudo certo, documento por documento, sem deixar nenhuma brecha. E torce para ele ser honesto mesmo com a história que tem. Não era o tipo de resposta que me deixava tranquilo, mas era o que tinha. Contei para Cida com cuidado, escolhendo as palavras.
Ela o viu sentada na beirada da cama, com Pedro dormindo no colchão ao lado. Quando terminei, ficou olhando para o filho por um longo tempo antes de falar. Você acha que eles vão conseguir, Touro? Vão tomar meu filho? Não, eu disse. E disse com uma firmeza que eu precisava sentir tanto quanto ela. Ela assentiu, mas os olhos ficaram úmidos. Não chorou na minha frente. Cida não era de chorar na frente dos outros, mas eu vi o esforço que aquilo custou. Nos dias seguintes, o processo foi andando. O assistente social veio fazer a visita obrigatória ao quartinho. Eu garanti que não ia estar presente para não parecer que a situação dependia de mim, mas fiquei do lado de fora, no caminhão, até Cida me mandar mensagem dizendo que tinha terminado. A assistente social era uma mulher de nome Rosângela, 45 anos, séria mas justa, que passou quase 2 horas no quartinho, conversou com seu Geraldo, com Baiana, olhou cada canto. Seu relatório, que Kleber conseguiu acesso depois, dizia que o ambiente era simples, mas adequado, que a criança demonstrava boa saúde e vínculo afetivo forte com a mãe, e que não havia nenhum indício de situação de risco. Era uma vitória pequena, mas era uma vitória. O problema veio logo depois e de um lugar que eu não esperava. O dono da lanchonete onde Cida fazia o bico chamou ela um dia e disse, com desconforto, que ia precisar dispensar ela. Não deu explicação clara. Só disse que as coisas tinham mudado e que não ia ter mais serviço para ela. Cida saiu de lá sem emprego, sem renda, com Pedro no colo e as parcelas do advogado no horizonte. Eu soube no mesmo dia. E alguma coisa me disse que aquilo não era coincidência. Falei com Baiana que em menos de 24 horas já tinha a resposta. O genro do dono da lanchonete trabalhava para um dos arrendatários da fazenda Caixeta. A família tinha chegado até ali, não com ameaça, não com barulho. Só com uma conversa discreta no lugar certo, daquele jeito de gente com dinheiro que sabe como as coisas funcionam sem precisar sujar a mão. Eu senti um peso diferente naquele dia. Não era raiva só. Era aquela sensação de perceber que o adversário era maior do que eu tinha calculado, que ele jogava num campo que eu não conhecia, com regras que eu não dominava. Cida ficou sabendo da articulação quando eu contei, e pela primeira vez, desde que eu a conhecia, vi ela vacilar de verdade. Não foi um choro, não foi um grito, foi um silêncio longo, com os olhos no chão e os ombros curvando um pouco, daquele jeito de quem está carregando um peso que vai ficando grande demais. Até quando isso vai durar? Ela perguntou, mais para ela mesma do que para mim. Eu não tinha resposta, mas segurei a mão dela, que foi a primeira vez que eu fiz isso, e ela não tirou. Foi nessa semana que algo aconteceu que nenhum de nós esperava. Uma tarde, enquanto Cida estava tentando arranjar outro bico e eu ajudava seu Geraldo no quintal, apareceu na porta da vila uma figura que eu nunca tinha visto. Uma senhora de idade, bem aprumada, de cabelo todo branco e preso, vestido escuro simples, mas de tecido bom, que chegou sem carro, sem acompanhante, carregando apenas uma lata de biscoito caseiro. Perguntou por Cida pelo nome, com uma calma que não tinha urgência, só peso. Seu Geraldo me chamou. Eu fui até a porta e olhei para aquela senhora, tentando entender quem era. Eu sou Geralda Caixeta, ela disse, antes que eu perguntasse. Todo mundo me chama de Sinhá, sou tia do Renato, eu não mexi um músculo e vim aqui sem o conhecimento de ninguém da minha família. Ela completou, me olhando direto nos olhos, porque tem uma coisa que precisa ser dita, e só eu posso dizer. Eu não sei bem o que eu esperava que Sinhá fosse dizer. Mas não era o que ela disse. A gente entrou no quartinho, os 4 sentados ao redor da mesinha pequena da cozinha. Cida chegou da rua 2 minutos depois, viu aquela senhora de cabelo branco sentada na sua cadeira e parou na porta com a expressão de quem não sabe se avança ou recua. Eu fiz um sinal discreto com a cabeça, o tipo de sinal que a gente aprende a trocar quando começa a se conhecer de verdade. E ela entrou,
fechou a porta e sentou. Sinhá colocou a lata de biscoito em cima da mesa, juntou as mãos no colo com aquela compostura de mulher que viveu muito e aprendeu a não desperdiçar palavra, e começou a falar. Disse que tinha 71 anos, que era a irmã mais velha do pai de Renato, portanto tia por parte de pai. Disse que nunca concordou com o jeito que a família conduzia as coisas, mas que durante décadas ficou quieta, porque quieta era o que se esperava dela. Disse que quando soube da gravidez de Cida, e depois do que a família tinha feito, alguma coisa nela quebrou de vez. Meu irmão Benedito, ela disse devagar, pesando cada palavra, sempre usou o dinheiro como se fosse um chicote. Quem obedece, recebe. Quem não obedece, paga. Fez isso com os filhos, com os empregados, com os vizinhos. E está tentando fazer isso agora, com uma mulher que não fez nada de errado, a não ser ter confiado num homem que não merecia. Cida ficou quieta, ouvindo, com as mãos fechadas sobre a mesa. Eu tenho em meu poder, continuou Sinhá, um documento. Não é novidade para mim, porque eu sei da história faz tempo. É um acordo que meu irmão fez há mais de 20 anos com outro fazendeiro da região, um tal de Evaristo Brandão, para tomar uma terra que não era dele por direito. Forjaram uma dívida que o Evaristo nunca teve, usaram um tabelião que era de bolso do Benedito e a família do Evaristo perdeu a terra. Nunca conseguiu provar nada porque o documento original sumiu. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope pardo, velho, com as bordas amareladas. O documento original não sumiu, ficou comigo. O silêncio que caiu ali era do tipo que pesa. Eu olhei para o envelope e depois para Sinhá. Por que a senhora ficou com ele? Eu perguntei. Porque eu sabia que um dia ia precisar. Não sabia de quê. Agora sei. Cida estendeu a mão devagar e Sinhá colocou o envelope nela. Cida abriu, leu as primeiras linhas e eu vi os olhos dela ficarem grandes. Isso prova o que exatamente? Ela perguntou, olhando para Sinhá. Prova que meu irmão construiu parte da fortuna dele em cima de acordos que não eram limpos. Se isso chegar às pessoas certas, a reputação que ele usa para intimidar todo mundo vira pó. E sem essa reputação, o processo que ele está movendo contra você perde a força que tem, porque a força dele não vem da lei. Vem do medo que as pessoas têm do nome Caixeta. Eu fiquei olhando para aquela senhora de cabelo branco por um longo tempo, tentando entender o tamanho do que ela estava fazendo. Ela estava se virando contra o próprio irmão, contra a família que carregava o mesmo sangue que ela. A senhora sabe o que isso vai custar para a senhora? Eu disse. Sinhá me olhou com um cansaço tranquilo, daquele tipo que não é fraqueza. Sei. Mas eu tenho 71 anos, João. Já perdi muito tempo fazendo o que era esperado de mim. Esse menino, ela apontou para o berço onde Pedro dormia, não fez nada. E a mãe dele também não. Ela foi embora pouco depois, sem aceitar café, sem aceitar biscoito, deixando a lata em cima da mesa e o envelope na mão de Cida. Antes de sair, parou na porta e disse para mim, sem olhar para trás: Cuida delas, não disse mais nada. Desceu a viela e sumiu. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentado do lado de fora do quartinho, no degrau da porta, ouvindo os grilos e o vento morno de novembro, balançando a mangueira do quintal do seu Geraldo. Ficou na minha cabeça o que Sinhá tinha dito. Cuida delas. Como se já fosse claro para todo mundo, menos para mim, o que eu estava fazendo ali. No dia seguinte, levei o envelope para o Kleber. Ele leu com aquela expressão de advogado jovem, que ainda se impressiona com as coisas, os olhos indo e voltando no documento várias vezes, antes de levantar e dizer: Isso aqui é sério. Eu sei, eu disse. A pergunta é como a gente usa. Se a gente levar isso direto na audiência, a família vai tentar desqualificar. Dizer que é documento falso, que a tia agiu de má fé. O Benedito tem recurso para comprar tempo. E se não for na audiência? Kleber me olhou. Se isso chegar nas mãos certas antes da audiência, ele disse devagar, o nome Caixeta
começa a ser pesado de um jeito diferente. Tem gente que perdeu terra para essa família. Tem gente que esperou anos para ter alguma prova. Não precisei dizer mais nada. Kleber era jovem, mas entendia de gente. O que aconteceu nas semanas seguintes foi mais lento do que eu queria e mais rápido do que eu esperava. O documento de Sinhá chegou a quem precisava chegar, pelas mãos de Kleber, que sabia como fazer isso sem barulho. A família Evaristo, que tinha perdido a terra 2 décadas atrás e nunca conseguido provar nada, finalmente tinha o que precisava para buscar seus direitos na justiça. Não era um escândalo público, não era manchete de jornal. Era coisa de cartório e de fórum, do jeito simples e real, que as coisas se resolvem no interior. Mas o efeito foi imediato no tamanho da sombra que o nome Caixeta jogava na cidade. Eu soube que o velho Benedito ficou sabendo do documento em menos de uma semana. Soube que ele chamou a família para uma reunião na fazenda. Soube, por um caminho que passa por Baiana e chega em todo mundo, que Dona Carmen foi a primeira a ser dispensada. A mulher que tinha trabalhado para a família por anos, que tinha ido ao hospital com o papel na mão, tentando convencer Cida a assinar a guarda, foi mandada embora sem cerimônia, quando o velho Benedito descobriu que ela tinha interesses financeiros próprios na herança de Renato. Dona Carmen não era só assistente, era parente distante que ia se beneficiar se o Pedro ficasse sob tutela da família. Ela tinha jogado pelos 2 lados o tempo todo. Quando Baiana me contou isso, eu quase não acreditei. Mas Baiana não erra nessas coisas. A audiência aconteceu numa manhã de dezembro, quase 4 meses depois de tudo ter começado. Eu acordei antes do sol, lavei o rosto, coloquei a camisa mais arrumada que eu tinha, que era uma camisa xadrez azul que vivia dobrada no fundo da bolsa do caminhão, e fui buscar Cida. Ela estava pronta quando eu cheguei. Vestido simples, cabelo preso, Pedro no colo enrolado no cobertor azul do hospital, o mesmo que ela tinha guardado desde o dia que recebeu alta. Ela estava séria, mas não estava com medo. Aprendi que Cida era assim. Quanto mais pesado ficava, mais firme ela ficava também. O Fórum de Patos de Minas era um prédio antigo, de paredes grossas e corredor de mármore que ecoava os passos. Cheirava a papel velho e café esquentado. Sentamos no banco de madeira do corredor, esperando ser chamados, e eu fiquei com o chapéu nas mãos, girando a aba com os dedos. O mesmo gesto que eu faço quando estou nervoso e que eu nunca admito que é nervoso. Kleber chegou pontual, pasta debaixo do braço, e nos levou para uma sala lateral antes de entrar. O advogado da família pediu adiamento ontem à tarde. Ele disse. Eu fechei os olhos. O juiz negou. Kleber completou, e eu abri os olhos de novo. Ario Mendonça negou o pedido de adiamento. A audiência vai acontecer hoje. Não sei até hoje se o juiz agiu assim porque era honesto ou porque o peso do documento de Sinhá já estava circulando e ele não quis ser visto do lado errado. Não importava. O resultado era o mesmo. A audiência durou pouco mais de 2 horas. Eu fiquei do lado de fora porque não era parte do processo, sentado no banco duro do corredor, olhando o mármore do chão e ouvindo o barulho abafado das vozes atrás da porta. Pedro dormia no meu colo, enrolado no cobertor azul, completamente alheio a tudo. Eu olhei para aquele menino por um longo tempo, para a testa lisinha dele, para o narizinho empinado, para as mãozinhas fechadas de bebê que dorme. Pensei no quanto aquela criança tinha mudado a minha vida sem nem saber que existia até 4 meses atrás. Pensei na estrada escura de agosto, no tranco dos freios, na silhueta daquela mulher parada no asfalto. Pensei que se eu tivesse passado 5 minutos antes ou 5 minutos depois, nada daquilo teria acontecido. A porta abriu. Cida saiu primeiro. Eu levantei antes de perguntar qualquer coisa, porque o rosto dela já dizia. Ela foi até mim, olhou para o filho no meu colo e 2 fios de lágrima escorreram pelo rosto sem que ela fizesse nenhum esforço para segurar. Guardaram a guarda para mim, ela disse. Voz firme, mas os olhos cheios.
Eu assentei com a cabeça porque não tinha palavra que coubesse ali. Kleber chegou por trás dela, estendeu a mão para mim com um sorriso de quem está satisfeito de verdade e disse: guarda definitiva. Reconhecimento do registro do pai biológico e dos direitos do Pedro à herança do Renato. E o processo da família Evaristo já está aberto. O nome Caixeta vai ter muito o que responder nos próximos meses. Naquela noite, o bairro fez uma festinha. Não foi planejado. Foi daquele jeito de interior que as coisas acontecem. Baiana contou para uma, que contou para outra, que avisou o marido, que buscou o irmão, e de repente tinha gente na viela com cadeira de plástico, caixa de som pequena tocando forró, carne de sol no braseiro que seu Geraldo acendeu no quintal e copo de garapa gelada passando de mão em mão. Eu fiquei encostado na parede do quintal, chapéu na cabeça, copo na mão, olhando tudo com aquele jeito meu de não saber muito bem como participar de festa, mas não querer ir embora. Baiana dançou com seu Geraldo até ele pedir misericórdia. Kleber apareceu com a namorada e ficou vermelho quando todo mundo aplaudiu quando ele entrou. Sinhá não foi, e eu não esperava que fosse. Mas Cida me disse mais tarde que tinha mandado uma mensagem para ela, curta, só obrigada, e Sinhá respondeu: cuide bem deles. Num momento em que a música baixou um pouco e a festa seguia no seu ritmo, Cida veio até mim. Pedro dormia no quarto, com a janela entreaberta para pegar o vento morno da noite. Ela ficou parada do meu lado, olhando para o quintal iluminado pelos lampiões que seu Geraldo tinha pendurado no varal, com aquele cheiro de fogueira e terra molhada que é cheiro de Minas quando a noite é boa. Você ia parar mesmo naquela noite? Ela me perguntou. Se você soubesse de tudo que ia vir, você parava o caminhão. Eu pensei com sinceridade antes de responder, porque ela merecia isso. Ia, eu disse. Não é o tipo de coisa que a gente escolhe pensar antes de fazer. Ela ficou quieta por um instante. Eu tô com medo, ela disse então, e eu entendi que não era medo do processo, que já tinha acabado. Era outro medo. O tipo de medo que vem quando a tempestade passa e a gente finalmente tem tempo de sentir o que foi aquilo tudo. De quê? Eu perguntei, mesmo sabendo mais ou menos a resposta. De que a vida fica mais fácil agora e eu não sei mais como lidar com você, ela disse olhando para o quintal. Você era a âncora no meio da bagunça. Agora que a bagunça acabou, não sei o que sobra. Eu deixei o silêncio ficar ali por um tempo, porque era uma pergunta justa, e eu não queria responder com pressa. Sobra o café de manhã, eu disse por fim. A cadeira de plástico na porta. O Pedro me olhando feito bicho curioso. Sobra o que sempre esteve aqui, Cida. Só sem a pressão em cima. Ela me olhou de lado. Depois de um tempo, encostou o ombro no meu, levinho, daquele jeito que não precisa de nome. Eu deixei. Uns dias depois, Sinhá nos recebeu na fazenda dela, uma propriedade pequena, separada da fazenda grande do irmão faz muitos anos, com uma varanda de madeira e um pé de jabuticaba na entrada. Ela nos recebeu com café e pão de queijo quente, e antes de a gente sentar, ela nos levou até um pedaço de terra nos fundos da propriedade, demarcado com estacas de madeira, e disse: "Isso aqui é do Pedro, registrado em cartório no nome dele. Quando crescer, vai ter chão para chamar de seu." Cida não falou nada. Só abaixou o rosto para o filho no colo e ficou assim por um tempo. Eu olhei para aquele pedaço de terra simples, com capim e formigueiro e tudo, e pensei que talvez fosse isso. Talvez a vida não mude de golpe. Talvez ela vá mudando assim, em pedaços de terra, em pedaços de café de manhã, em pedaços de ombro encostado no ombro da pessoa certa. Na semana seguinte, fechei um contrato novo de frete com uma cooperativa de Patos de Minas. Rota mais curta, entrega mais regular, dinheiro mais estável, menos estrada, mais parada no mesmo lugar. Não falei para ninguém que foi de propósito. Mas foi. Pedro tinha quase 5 meses quando eu cheguei com o caminhão numa tarde de janeiro e parei na porta da vila pela primeira vez
sem ter carga para entregar, sem ter motivo de trabalho, sem desculpa nenhuma. Desci, bati na porta e quando Cida abriu, eu disse: "Vim visitar." Ela me olhou com aquele sorriso que eu aprendi a reconhecer como o mais verdadeiro que ela tinha, aquele que começa pequeno no canto da boca, e abriu a porta mais. "Entra", ela disse. "O café tá quente." Eu entrei. Tirei o chapéu, coloquei no gancho da parede como se sempre tivesse tido um gancho ali esperando por ele. E sentei na cadeira que havia virado, sem que ninguém precisasse dizer: "A minha cadeira." E foi assim, sem cerimônia, sem discurso, que a estrada mais longa que eu já rodei chegou finalmente a um lugar onde valia a pena parar. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante.